Meu querido amigo, você que está ouvindo agora, falo à alma que está cansada, ao coração que anseia por amor e ainda assim se encontra caminhando sozinho. Falo aos escolhidos. Sim, os escolhidos. Aqueles que foram selecionados pelo próprio Deus Todo-Poderoso para uma missão divina. Aqueles que foram chamados desde o ventre de sua mãe para um propósito tão santo, tão significativo, que nem mesmo o mundo pode compreender porque você ainda caminha sem uma mão para segurar. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Você não é desamado. Você é separado. Veja, neste mundo, o valor é frequentemente medido pela companhia, por relacionamentos românticos que parecem definir a importância de uma pessoa. Mas deixa eu te dizer, com o fogo dos céus, você não é definido por um anel, um encontro ou uma afeição passageira. Você é definido pela sua vocação. Você é definido pela sua unção. E os escolhidos, os verdadeiros escolhidos, muitas vezes caminham sozinhos porque o caminho que Deus traçou para eles não pode ser compartilhado com qualquer um. Deus é um Deus ciumento. Ele não compartilha seus vasos levianamente. Quando Ele te chama, quando Ele te unge, quando Ele coloca seu espírito dentro de você, você se torna um terreno sagrado. E o terreno sagrado não pode ser pisado pelos impuros, pelos indignos ou pelos não chamados. É por isso que você se sente isolado. É por isso que os relacionamentos desmoronam antes mesmo de começarem. É por isso que ninguém parece ficar. Não é uma maldição, é consagração. Você chorou à noite, não é? Você olhou para o teto ou para as estrelas e sussurrou: Senhor, o que há de errado comigo? Mas os céus permaneceram em silêncio, não porque Deus está calado, mas porque Ele está te ensinando a ouvir, não as respostas que você quer, mas a verdade que você precisa. E a verdade é esta: você não está sozinho. Você está escondido. Você está escondido na mão de Deus até que o tempo certo chegue. Muitos não conseguem lidar com a glória da sua luz. Muitos são atraídos pela sua luz, mas repelidos pelo seu fogo. Eles se aproximam e sentem o calor da sua presença, mas quando tocam a chama da sua vocação, recuam. Eles não foram enviados por Deus. Eles foram enviados pela solidão, pela luxúria, pelo desejo egoísta, mas não pelo Espírito. E assim o Senhor, em sua misericórdia e em sua proteção divina, não permite que suas raízes se entrelacem com as suas. Você precisa entender o peso de ser escolhido. Não é glamouroso, nem sempre é alegre, é pesado, é doloroso, é solitário, mas é sagrado e vale a pena. Pois que comunhão tem a luz com as trevas? Que união há entre o santo e o profano? Você acha que os profetas de antigamente caminhavam de mãos dadas com amantes e companheiros? Não, eles caminhavam com Deus, e isso era suficiente. Você acha que Jesus chorou no Getsemani porque estava cercado de amigos fiéis? Não, ele chorou sozinho enquanto seus companheiros mais próximos dormiam. Escolhidos, ouçam-me. Seu isolamento não é punição, é preparação. É o casulo sagrado onde Deus forma o aço do seu espírito. É a fornalha onde Ele queima toda a impureza que contaminaria sua missão. E até que o trabalho esteja concluído, Ele não permitirá que um falsário entre no seu coração. Você pergunta por que não posso simplesmente ter alguém para caminhar comigo. Mas deixa eu te perguntar. Pode um cego guiar outro cego? Não cairiam ambos em um buraco? A pessoa que você deseja deve ser capaz de carregar o peso da sua vocação. Ela não deve competir com sua unção. Não deve ressentir seu fogo. Não deve te distrair da sua missão. E esse tipo de pessoa é raro. Esse tipo de pessoa é forjado no mesmo fogo que você está atravessando agora. Esse tipo de pessoa não nasce no mundo. Ela nasce no espírito. E então você espera. E enquanto espera, o diabo sussurra: você não é digno. Você está esquecido. Você não é amado. Mas o diabo é mentiroso. Você não é desamado. Você é profundamente amado por aquele que te formou em segredo. Você não está esquecido. Você está gravado na palma da sua mão. Você não é indigno. Você é tão precioso que o próprio céu te vigia como um falcão. Que o mundo zombe da sua solteirice. Que eles postem suas fotos e exibam suas linhas do tempo. Que eles presumam que tem o que você não tem. Mas ouça-me agora. Você tem algo que eles não podem fabricar. Você tem um destino. Você tem uma cobertura divina. Você tem o sussurro de Deus ecoando no seu espírito. Você tem o óleo do céu pingando da sua alma. É por isso que você é diferente. Deus é ciumento por você. E seu ciúme não é mesquinho. É protetor. Ele vê o que você não pode ver. Ele conhece os corações daqueles que você deseja que ficassem. Ele vê a manipulação por trás dos elogios. Ele vê a imaturidade espiritual por trás da atração. Ele vê o compromisso por trás da conexão. E ele intervém não para te machucar, mas para te proteger. Você tem uma missão a cumprir. Você tem demônios a expulsar. Você tem altares a derrubar. Você tem gerações a restaurar. E essa missão não pode ser descarrilada por um envolvimento romântico que Deus não ordenou. Então pare de chorar pelo que se foi. Pare de lamentar o relacionamento que nunca floresceu. Pare de questionar o silêncio. Deus não está te privando de amor. Ele está te protegendo de se contentar com pouco. Você é chamado a um padrão mais elevado. Você é chamado a uma intimidade sagrada. Não apenas com uma pessoa, mas com a presença do Todo-Poderoso. Há um amor maior que o romantismo. Há uma conexão mais profunda que a afeição. Há uma união mais sagrada que o casamento. É a união entre uma alma e seu Criador. Essa é a intimidade que Deus está te chamando para nesta temporada. Essa é a conexão que não pode ser quebrada. Essa é a relação que te sustentará quando todas as outras caírem. Eu sei que não é fácil. Sei que seu coração dói. Sei que as noites são longas e as lágrimas são reais. Mas escolhido, levante a cabeça, enxugue os olhos, endireite as costas. Você está na companhia da grandeza. Pois todo homem e mulher poderosos de Deus caminharam pelo caminho da solidão. Todo ungido lutou com o silêncio. Todo verdadeiro servo clamou: Senhor, é este o preço do teu chamado? E o Senhor responde: sim, mas vale a pena. Há uma coroa te esperando. Há um destino com seu nome.
Há uma pessoa, sim, uma pessoa real sendo preparada no mesmo fogo, com a mesma devoção, com a mesma fome por Deus. E quando o tempo certo chegar, nem um momento antes nem depois, o Senhor os unirá. E não será forçado, não será confuso, não será cheio de ansiedade. Será divino, será claro, será santo. Mas até lá ele diz: caminhe comigo. Deixe-me ser seu primeiro amor. Deixe-me ser seu companheiro mais próximo. Deixe-me te segurar quando a noite estiver fria e o silêncio for alto. Deixe-me falar ao seu coração quando ninguém mais entender. Deixe-me te completar de maneiras que nenhum humano jamais poderia. Queridos escolhidos, o mundo não entende seu isolamento porque o mundo não entende sua vocação. Não espere validação daqueles que não estão caminhando seu caminho. Não deseje companhia mais do que deseja a presença dele. Não persiga o amor mais do que persegue o Senhor, pois o que você persegue se torna seu mestre, e há apenas um mestre digno da sua alma. Que sua solidão te leve a orar mais profundamente. Que seu coração partido te leve a mergulhar mais fundo na palavra. Que seu desejo por conexão te conduza, não às pessoas, mas ao lugar secreto. Pois é no lugar secreto que Deus fala. É no lugar secreto que Ele fortalece. É no lugar secreto que Ele revela o que os outros não podem ver. Muitos estão em relacionamentos, mas se sentem vazios. Muitos estão cercados de pessoas, mas se sentem sozinhos. Mas você, embora caminhe sozinho, caminha com Deus. E isso, meu amigo, é um tesouro maior que o mais belo romance que este mundo pode oferecer. Ele é suficiente. E nele, você é completo. Quando Deus te marca, Ele marca cada centímetro da sua alma com propósito. E o propósito tem um custo. Não é leve. Não é casual e nunca é dado a qualquer um. Há muitos que desejam a bênção, mas não querem o fardo. Eles anseiam pela glória, mas resistem à preparação. Eles perseguem a coroa, mas fogem da pressão. Mas você, escolhido, não foi chamado para o caminho fácil. Você foi convocado pelo Todo-Poderoso para caminhar pelo caminho do fogo, da solidão, da santificação. E este caminho, embora estreito e íngreme, leva diretamente ao coração de Deus. O isolamento não é uma gaiola, não é uma prisão, é um santuário sagrado. É onde Deus remove as distrações. É onde Ele revela os verdadeiros motivos do seu coração. É onde Ele te prepara para liderar, para resistir, para guerrear no espírito. Se Ele permitisse que você se conectasse romanticamente antes que seu espírito estivesse maduro, antes que seu discernimento estivesse afiado, você confundiria a paixão com amor, uma necessidade emocional com uma confirmação espiritual. E assim, em sua misericórdia Ele te segura. Ele fecha portas. Ele faz corações se afastarem. Ele te protege de conexões falsificadas, não para te punir, mas para preservar a pureza do seu futuro. E deixa eu te dizer isso com trovão na minha alma: se Deus te escolheu, sua solidão é santa, é sagrada, é tempo consagrado. Não ouse desprezá-la. Não a desperdice buscando validação. Não troque sua preparação divina por companhia temporária, pois a companhia de uma pessoa sem propósito te custará mais do que sua paz. Te custará seu destino. Falo aquele que questionou seu valor porque alguém se afastou. Ouça-me. Rejeição é redirecionamento. Quando Deus permite que alguém saia da sua vida, nem sempre é um ataque. Muitas vezes é um ato de misericórdia divina. Ele vê o que você não pode. Ele sabe o que está abaixo da superfície. E Ele prefere que você suporte uma dor temporária a sofrer uma vida inteira de sabotagem espiritual. Ele te ama demais para te deixar se contentar com pouco. E você deve confiar nele. Deve confiar nele quando as noites são silenciosas. Deve confiar nele quando todos ao seu redor estão celebrando noivados, casamentos, aniversários, e você está lá segurando sua Bíblia com mãos trêmulas, perguntando quando, Senhor, e Deus sussurra de volta: quando seu coração for meu e somente meu. Mas esse é o verdadeiro teste, não é? Você pode amar a Deus quando não há ninguém segurando sua mão? Você pode caminhar em obediência quando ninguém está olhando? Você pode louvá-lo no vale antes que a promessa chegue? É aí que os campeões são feitos. É aí que os guerreiros são forjados. É aí que a intimidade com Deus é aprofundada além das palavras. Você nunca foi chamado para se encaixar. Você nunca foi projetado para se misturar com a multidão. Você foi separado antes do seu nascimento, tecido no ventre com glória no seu nome. Não se desculpe por ser diferente. Não esconda seu óleo para deixar os outros confortáveis. Não suprima sua vocação para atrair companhia. Você só será verdadeiramente amado quando for verdadeiramente conhecido. E você só pode ser verdadeiramente conhecido quando se posicionar com ousadia na identidade que Deus te deu. Sua unção ofenderá alguns. Sua paixão intimidará outros. Sua clareza exporá a confusão daqueles ao seu redor. E então eles partem. Mas a partida deles é um sinal de que a mão de Deus está sobre você. Pois quanto mais Ele aumenta o fogo, mais o desnecessário cai. Não é rejeição, é refinamento. O inimigo quer que você pense que está sozinho porque há algo errado com você. Mas ouça isto: quanto maior a vocação, maior a poda. Quanto mais profundo o poço, mais longa a escavação. Quanto mais precioso o diamante, mais intensa a pressão. Deus não está te punindo. Ele está te preparando para algo maior que seu desejo por conexão romântica. Ele está te preparando para carregar sua glória. Ele está te preparando para mudar gerações. Ele está te preparando para ser sem distrações, sem compromissos e inabalável na sua obediência. Olhe para o mundo hoje. Tantos estão presos pela ilusão do amor, envolvidos em laços que nunca foram destinados a ser. Eles confundem química com aliança, charme com caráter, atenção com afeição. Mas você, Deus, está te ensinando a discernir. Ele está treinando seu espírito para reconhecer o que é dele e o que não é. Porque o inimigo sabe que, se não pode te destruir com o fracasso, ele te distrairá com a afeição. E a distração é a inimiga do destino. É por isso que Deus é ciumento pelo seu coração. Ele não quer apenas uma parte de você.
Ele não quer seus domingos enquanto sua mente está em outra pessoa. Ele quer todo o seu ser. E até que ele seja seu primeiro amor, sua maior alegria, seu firme fundamento, ele não te dará um relacionamento que compita com ele. Você pode dizer, mas eu estou pronto. Esperei. Ore e o silêncio ainda persiste. Ouça-me. Só porque você está pronto não significa que a outra pessoa está. Só porque seu coração está aberto não significa que o dela está alinhado. Deus está orquestrando algo que não será apenas para sua alegria. Será para sua glória. E esse tipo de relacionamento leva tempo. Requer precisão celestial. Requer maturidade espiritual de ambos os lados. O que Deus está preparando para você não é comum. Não será superficial. Não será de curta duração. Não será enraizado na atração. Será enraizado na missão. Não apenas confortará suas emoções. Alimentará seu propósito. E quando vier, você entenderá por que tudo mais teve que falhar. Porque todos os outros tiveram que se afastar. Porque você teve que passar anos em silêncio. Porque o que Deus está gerando na sua vida não é para os fracos de coração. Escolhido, você não está apenas esperando por um cônjuge. Você está esperando por um parceiro na missão. Alguém que possa lidar com o peso da sua adoração. Alguém que não te tire do lugar secreto, mas te encontre lá. Alguém que possa guerrear com você, orar com você, jejuar com você, crer com você. Alguém que não apenas ame a versão de você que é polida e bonita, mas a versão que está chorando no altar clamando por avivamento. Esse tipo de conexão exige um tempo divino. Então você deve entregar a linha do tempo. Entregar a pressão. Entregar o desejo de simplesmente ter alguém. Porque se você agarrar o que está disponível, pode perder o que é ungido. Se você se contentar com companhia, pode renunciar à sua aliança. Permaneça escondido. Permaneça santo. Permaneça faminto por Deus. Deixe-o ser sua satisfação. Deixe-o ser seu tudo. Pois quando ele se torna seu tudo, ele pode confiar em você com qualquer coisa. E você deve entender isso também. Alguns são chamados a caminhar solteiros por mais tempo porque são designados para ministrar a outros em sua solteirice. Sua vida não é apenas sobre sua felicidade. É sobre a colheita dele. Há pessoas te observando. Há almas sendo impactadas pela sua fidelidade. Sua solteirice está pregando mais alto que 1000 sermões. Você está mostrando ao mundo como é estar satisfeito em Cristo sozinho. Não amaldiçoe esta temporada. Não a desperdice navegando pela vida de outra pessoa, comparando seu capítulo ao deles. Não deixe o inimigo roubar sua alegria com mentiras e impaciência. Redima o tempo. Mergulhe mais fundo na palavra. Afie os seus dons. Sirva com fogo. Adore sem restrições. Torne-se tão perdido em Deus que, quando o certo te encontrar, ele terá que buscar a Deus para chegar até você. Você é um vaso escolhido. E vasos escolhidos não são preenchidos por qualquer um. Você requer um tipo especial de amor. Um que é enraizado em Cristo, ancorado em aliança e refinado pelo fogo. Até que essa pessoa esteja pronta. Deixe o Espírito Santo te amar melhor do que qualquer outra pessoa jamais poderia. Ele conhece as profundezas do seu coração. Ele vê cada dor não expressa. E ele é mais que suficiente. Você não precisa perseguir ninguém. Não precisa implorar por atenção. Não precisa comprometer seus padrões para se sentir amado. Você já é amado pelo Rei dos Reis. Você já é perseguido pelo Salvador da sua alma. Você já é valorizado por aquele que deu sua vida por você. Escolhido, este isolamento está gerando poder em você. Esta solidão está construindo músculos espirituais. Este silêncio está afinando seus ouvidos para a voz do Senhor. Não resista a isso. Abrace-o, pois quando o tempo chegar, e a pessoa chegar, e a união chegar, valerá cada lágrima, cada noite solitária, cada oração não respondida, cada temporada de ser mal entendido. Você olhará para trás e dirá, obrigado Deus por não me dar o que eu queria. Obrigado por me guardar para o que eu precisava. Obrigado por me esconder até que o coração certo pudesse me encontrar em ti. Que o mundo persiga migalhas. Você está se alimentando da palavra. Que o mundo se contente com faíscas. Você está esperando pelo fogo dos céus. Que o mundo persiga a atenção. Você está caminhando na unção. E essa é a diferença. E se você está realmente ouvindo, verdadeiramente aberto, começará a perceber algo que abalará os alicerces do seu espírito. Seu desejo por conexão não é errado, mas primeiro deve ser redimido. Veja, o mundo te ensina a desejar amor de uma maneira que te deixa vazio. Ele te vende romantismo, mas não pode te vender aliança. Ele te oferece afeição, mas não pode te oferecer uma missão eterna. Então, quando você foi escolhido, quando o fogo de Deus marcou sua alma, você deve desaprender o que o mundo te ensinou sobre relacionamentos e reaprender o que o Espírito está dizendo sobre alinhamento no reino. Você não nasceu para namorar sem rumo. Você não foi feito para dar fragmentos da sua alma a pessoas que nunca foram designadas para o seu futuro. Seu corpo não é um campo de testes. E seu coração não é uma porta giratória. Você foi feito à imagem de um Deus santo, chamado a um padrão que abala as portas do inferno. E quando Deus te chama, Ele chama cada parte de você à ordem. Suas emoções, seus desejos, seus planos. Ele não quer apenas seu espírito salvo. Ele quer sua alma disciplinada. Você deve deixar o fogo de Deus queimar sua impaciência. Suas afeições errantes, as partes de você que ainda buscam ser vistas e escolhidas pelo homem, em vez de estarem satisfeitas por serem vistas e escolhidas por Deus. Não basta dizer que você é separado. Você deve viver como tal. Você deve entrar em cada ambiente com um espírito que diz, eu pertenço a Jesus. E essa identidade repelirá os errados, intimidará os descomprometidos, frustrará os casuais. Porque sua presença carrega peso, sua pureza carrega poder. Seus padrões são um espelho que revela o que falta aos outros. E sim, alguns vão te ignorar. Alguns vão te ridicularizar. Alguns vão te rotular como intenso demais, sério demais, focado demais em Deus. Deixe-os falar, deixe-os partir.
Você não está aqui para entreter as opiniões dos mornos. Você está aqui para iniciar um avivamento em cada parte da sua vida, até mesmo na sua solteirice. Não há temporada desperdiçada nas mãos de Deus. Seus anos de solteiro não são um atraso, são um design divino. Não são uma maldição, são uma consagração. Não são uma punição, são preparação para o poder. E quando você finalmente compreender isso, toda a sua postura muda. Você não implora mais a Deus por alguém para te amar. Você o agradece por te amar o suficiente para te manter escondido. Você não clama mais, porque ainda estou sozinho. Você se levanta com fogo santo e declara: Senhor, use esta solidão para me expandir, para me santificar, para me moldar no guerreiro que o Senhor precisa que eu seja. Alguns de vocês, se Deus desse o que pediram, parariam de orar, parariam de jejuar, parariam de correr atrás dele com desespero. Porque a verdade é que sua fome agora é forjada no seu vazio. Seu fogo está queimando por causa do anseio. E Deus, em sua misericórdia, permite que a dor permaneça, não para te atormentar, mas para te manter ligado a Ele. Porque Ele sabe algo que o mundo se recusa a ensinar: apenas o que nasce na intimidade com Deus pode sobreviver às tempestades da vida. Você não precisa de uma pessoa para te completar. Você precisa da presença do Espírito Santo para te consumir. Quando ele te consome, você caminha em clareza. Você caminha em confiança. Você não mede mais seu valor por quem te responde. Você não liga mais sua identidade à aprovação de outra pessoa. Você para de olhar ao redor e começa a olhar para cima. Você começa a entender que a maior vocação na sua vida não é o casamento, é a obediência. E se essa obediência exigir mais anos sozinho, mais noites em adoração, mais batalhas no lugar secreto que seja, porque os escolhidos não vivem para o conforto, eles vivem para a causa. Eles não são influenciados por sentimentos. Eles são ancorados pela fé. Eles não perseguem a mão do homem. Eles buscam o rosto de Deus. Você está sendo refinado para algo que ainda não viu. Você está sendo amadurecido para carregar um peso que ainda não pode imaginar. E quando você finalmente encontrar a pessoa que Deus tem para você, não parecerá um resgate, parecerá uma confirmação. Não será confuso, não será caótico, não virá com compromissos. Será puro, será coberto, será chamado por Deus. Até lá, não se desculpe por caminhar sozinho. Não abaixe seus padrões para atrair atenção. Não dilua sua vocação para ganhar companhia. Aquele que é para você nunca pedirá que você seja menos. Ele não tentará apagar sua luz. Não ressentirá seu fogo. Não temerá sua autoridade. Ele caminhará com você de mãos dadas para a batalha, para o propósito, para o legado. E até que esse dia chegue, eu falo sobre você agora. Esteja contente na sua consagração. Que ela te fortaleça. Que ela te purifique. Que ela te torne perigoso para o reino das trevas. Porque um escolhido sozinho com Deus nunca está verdadeiramente sozinho. Você está cercado por anjos. Você é guiado pelo Espírito. Você está armado com a verdade. Você está vestido de justiça. Você é amado com amor que nunca falhará. O inimigo quer te convencer que seu isolamento significa abandono. Mas a palavra de Deus declara: nunca te deixarei nem te desampararei. O diabo é mentiroso. Você não está abandonado. Você é um sinal. Você não está negligenciado. Você está sendo vigiado. Você não está esquecido. Você é conhecido. Deus não está ignorando seus clamores. Ele está investindo no seu espírito. E quero que você ouça isso com cada grama de fé nos seus ossos. Está chegando um momento, uma colisão divina, onde tudo pelo que você orou, tudo pelo que esperou, tudo pelo que se rendeu se cumprirá de uma maneira que só Deus pode orquestrar. Não será porque você lutou por isso. Não será porque você manipulou para consegui-lo. Será porque você permaneceu fiel. Ele é o recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Não aqueles que flertam com ele uma vez por semana. Não aqueles que o buscam quando estão desesperados. Mas aqueles que fizeram dele o centro, a fonte, o sustentador de toda a sua vida. Você não foi feito para um amor comum. Você foi criado para uma aliança que carrega glória. E até que essa aliança seja revelada, honre a Deus com sua espera. Que ela seja santa. Que ela seja cheia de adoração. Que ela seja marcada por orações que movem montanhas. Que ela seja definida por decisões que confundem o mundo, mas agradam ao Pai. Você não está apenas se esperando por alguém para segurar sua mão. Você está se preparando para segurar a espada do Espírito com alguém que sabe como usá-la. Você não está apenas se esperando por um dia de casamento. Você está esperando por uma parceria no reino que abala o inferno. Você não está apenas se esperando por afeição. Você está esperando por missão, alinhamento, por um fogo que combine com o seu. E então eu digo a você, escolhido, levante-se na sua vocação. Não se curve à pressão. Não entretenha falsificações. Não se contente com a afeição temporária. Quando você está destinado a um propósito eterno, sua solidão é uma semente. E quando ela florescer, produzirá frutos que nutrirão não apenas seu coração, mas os corações de gerações futuras. E eu te digo agora, com toda a autoridade do Espírito do Deus vivo, este é o seu tempo de se tornar. Não é a hora do desespero. É a fornalha da sua formação. A espera não é ociosa. O silêncio não é vazio. Deus não está ausente. Ele é intencional. Ele está cortando cada distração, cada laço de alma não saudável, cada desejo impuro que corromperia seu futuro se não fosse tratado. Ele está purificando seus motivos. Ele está expandindo seu espírito. Ele está colocando sua mão sobre seu coração como um oleiro moldando o barro. Sem pressa, sem pular etapas, mas moldando algo que durará. Ouça atentamente. Esta temporada não é para te destruir. É para te destilar, para remover o que não é dele, para que o que reste seja santo, refinado e inabalável. Você pode se sentir vazio, mas Deus diz: estou te enchendo com meu fogo. Você pode se sentir invisível, mas o céu diz que você está cercado. Você pode se sentir rejeitado pelas pessoas, mas você é aceito no amado. E quando Deus te aceita, nenhuma rejeição terrena pode cancelar seu destino.
Não confunda quietude com abandono. Não deixe o diabo sussurrar mentiras na sua alma nas horas silenciosas da noite. Ele dirá que você está atrasado. Ele dirá que você é velho demais. Ele dirá que perdeu sua chance. Mas essa voz não é do seu pastor. É do seu adversário. E ele está aterrorizado com o que você se tornará se acreditar na verdade. Porque aqui está a verdade, você está no tempo certo. Você não está atrasado. Você não é menos que os outros. Você não está esquecido. As promessas de Deus não operam nos calendários humanos. Elas funcionam nos tempos eternos. Quando a plenitude do tempo chegar, nenhum demônio no inferno, nenhum atraso na terra, nenhuma traição do homem pode parar o que a mão de Deus já ordenou. E escolhido, você deve ouvir isso profundamente na sua alma. Você está sendo escondido porque é precioso demais para ser tratado com descuido. Você está sendo guardado porque não é comum. Você não deve ser passado de mão em mão. Você não deve ser testado e experimentado como mercadoria em uma prateleira. Você é realeza. O céu conhece seu valor mesmo que as pessoas não o façam. E por causa disso, Deus não permitirá que qualquer um entre na sua vida. Algumas portas se fecharão subitamente. Alguns relacionamentos desmoronarão. Alguns sentimentos desaparecerão. E você não entenderá o porquê. Mas Deus entende. Ele vê o que você não vê. E Ele te ama o suficiente para te proteger do que você acha que quer. Esse é o tipo de amor que nem sempre parece bom, mas é sempre justo. É o tipo de amor que te nega satisfação temporária para que você possa ganhar alinhamento eterno. É o tipo de amor que treina seu espírito a se apoiar em Deus primeiro, antes de se apoiar em qualquer outra pessoa. Veja, não devemos estar tão desesperados por conexão que esquecemos a ordem da intimidade. Deus primeiro. Sempre Deus primeiro. Hoje você não constrói uma fundação sobre sentimentos. Você a constrói na rocha, Cristo Jesus. Você não começa com romantismo e espera que isso leve à justiça. Não, você começa com justiça e confia que Deus adicionará o que é certo no seu tempo. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é uma teoria, não é uma sugestão. É uma lei divina escrita na palavra eterna de Deus. E eu te pergunto hoje, você pode confiar nele no silêncio? Você pode louvá-lo quando seus braços estão vazios? Você pode permanecer fiel quando a única companhia que você tem é o Espírito Santo? Porque essa é a marca dos escolhidos. Não que eles estejam cercados de pessoas, mas que sejam sustentados pela presença. Não que sejam sempre compreendidos, mas que sejam sempre ancorados. Não que evitem a dor, mas que caminhem pelo fogo e não se queimem. Você não é chamado para ser como todo mundo. Então pare de comparar sua jornada com a deles. Pare de medir seu valor por estar ou não casado. Pare de acreditar na mentira de que seu valor é determinado por alguém te escolher romanticamente. Nenhum ser humano tem o poder de validar o que Deus já declarou. Você é escolhido. Você é santo. Você é separado. Aquele que é para você não competirá com sua vocação. Ele a complementará. Não exigirá que você abaixe seus padrões. Ele se elevará para atendê-los. Não te afastará da oração. Ele te levará mais fundo nela. E se alguém não pode correr ao seu lado no espírito, não está destinado a caminhar com você no natural. Isso não é julgamento. É sabedoria. É proteção. Deixe Deus ser o guardião do seu coração. Deixe-o vigiar suas emoções. Deixe-o filtrar cada conexão, cada conversa, cada atração. Porque quando Deus filtra, apenas o que é puro permanece. E os puros de coração verão a Deus. Não apenas na eternidade, mas em todas as áreas da vida, incluindo relacionamentos. Às vezes talvez você sinta que a espera está durando demais. Talvez seu coração tenha se cansado. Eu entendo. Deus entende. Mas deixe eu falar diretamente à sua alma, fé cansada ainda é fé. Mesmo que suas orações sejam sussurradas através de lágrimas, mesmo que sua confiança esteja tremendo, mesmo que sua esperança pisque como uma chama fraca, ainda há esperança. E Deus não despreza sua fraqueza. Ele se aproxima dos corações partidos. Ele cura os feridos. Ele levanta os cansados. Então não desista. Não ceda à tentação de se contentar. Não comprometa porque o peso parece pesado. Em vez disso, levante os olhos novamente. Levante a voz novamente. Levante as mãos novamente. Porque o céu está observando. O céu está registrando cada sacrifício silencioso, cada rendição privada, cada momento em que você recusou o que parecia bom em troca do que é ordenado por Deus. Você não está perdendo tempo. Você está ganhando óleo. Você está se tornando sábio. Você está aprendendo a carregar a glória sem ser esmagado. Você está aprendendo a discernir espíritos, a reconhecer caráter, a guardar sua paz. Isso não é atraso, é equipagem divina. E quando Deus finalmente disser agora, quando Ele trouxer a pessoa certa para a sua vida, você não entrará no relacionamento como alguém quebrado, desesperado ou incompleto. Você entrará como alguém inteiro em Cristo, cheio de propósito, fundamentado na verdade e transborda da unção que só vem de estar escondido no lugar secreto. Veja, a maior história de amor não é apenas entre homem e mulher. É entre Deus e seus escolhidos. E essa história ainda está sendo escrita na sua vida, página por página, oração por oração, obediência por obediência. Deixe-o escrevê-la. Deixe-o ser o autor. Deixe-o trazer o capítulo certo no tempo certo. Porque o que Deus escreve não pode ser apagado. O que Deus constrói não pode ser quebrado. O que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. E quero que você me ouça com seu espírito, não apenas com seus ouvidos. Há uma razão pela qual os escolhidos caminham sozinhos. Há uma intenção divina por trás da solidão. Deus não te isola para te punir. Ele te isola para te elevar. Ele te separa, não para rejeição, mas para refinamento. Antes que Ele te dê uma plataforma, Ele deve construir uma vida de oração em você. Antes que Ele te dê um parceiro de aliança, Ele deve te ensinar a ser fiel apenas com Ele. Não inveje o barulho na vida dos outros. Não cobice as fotos nas linhas do tempo deles ou os destaques que eles exibem. Muitos têm companhia sim, mas poucos têm consagração.
E Deus não está levantando pessoas comuns para esta hora. Ele está levantando guerreiros. Ele está chamando vasos de fogo, aqueles que foram provados na fornalha da solidão e encontrados fiéis. Veja, quando Deus chama um homem ou uma mulher para carregar um manto sagrado, Ele não pode permitir que eles se misturem em todos os círculos. Ele não pode permitir que o coração deles seja entretido por cada sentimento passageiro. Ele tem que cortar o superficial para prepará-los para o profundo. É por isso que seu espírito não se encaixa em salas cheias de fofoca. É por isso que sua alma fica inquieta quando está cercada de perseguições vazias. Você foi feito para mais. Você nasceu para a agenda do céu. E a verdade é que Deus não pode te liberar para um relacionamento no reino até que você tenha sido liberto da desesperação emocional. Ouça-me bem, se sua alegria ainda depende de uma pessoa, você não está pronto. Se sua identidade ainda depende de ser escolhido pelo homem, você não está apto para o peso da união no reino. Deus te ama demais para te dar uma bênção que se torne seu ídolo. Ele é um Deus ciumento, não por insegurança, mas por amor perfeito. Ele quer todo o seu ser primeiro. Então ele espera, ele observa, ele poda e pergunta: você me amará quando for o único na sala? Você me seguirá quando isso custar companhia? Você ficará comigo quando eu pedir que você desista da pessoa que sua carne queria, mas seu espírito discerniu que era errada? Este é o fogo pelo qual o escolhido passa. Não apenas o fogo das provações, mas o fogo da obediência, o fogo da gratificação adiada, o fogo de dizer não ao que é bom porque você está esperando pelo que é de Deus. E eu te digo, Deus não é negligente com suas promessas. Ele não esqueceu o que te disse. Mas você deve estar pronto. Não emocionalmente pronto, não socialmente pronto, espiritualmente pronto. Porque o que ele está prestes a enviar não é um namorado ou namorada. É um parceiro de destino. É alguém que carrega fogo nos ossos. É alguém que sabe interceder, que caminha com propósito, que entende o peso da sua vocação. Esse tipo de pessoa não é construído com pressa. Esse tipo de conexão não é feito no micro-ondas. É marinada em oração. Então, enquanto você espera, construa. Enquanto espera, torne-se. Enquanto espera, mergulhe mais fundo na palavra. Aprenda a jejuar, a discernir, a caminhar em pureza. Não desperdice o deserto. Há lições aqui que ancorarão sua alma pelo resto da sua vida. Deus não está apenas preparando alguém para você. Ele está te preparando através de você. Porque sua vida não é sobre se casar. Sua vida é sobre glorificar Jesus. E se ele escolher glorificar a si mesmo através de uma aliança, então aleluia. Mas se ele escolher glorificar a si mesmo através da sua solidão, ainda assim aleluia. Essa é a voz do santo maduro. Não minha vontade, Senhor, a tua. Esse é o som de uma alma consagrada. Mesmo que não me deis o que quero, ainda te seguirei. Essa é a canção do remanescente. Ainda que ninguém vá comigo, ainda assim seguirei. Isso não é fraqueza. É desafio sagrado. É força celestial. E deixe eu falar sobre a guerra, porque você será tentado. Tentado a se contentar. Tentado a voltar atrás. Tentado a abaixar seus padrões para aliviar a dor na sua alma. Mas não faça isso. Não dê o que é sagrado ao que é temporário. Não troque sua unção por um momento de atenção. Você está carregando muito óleo. Você está grávido de propósito. Proteja o que Deus colocou dentro de você. Há demônios designados para te distrair. Sim, espíritos enviados para te tirar do alinhamento. O diabo não vem apenas com chifres e fúria. Ele vem como uma conexão falsificada, um rosto bonito, uma personalidade encantadora, um sorriso que mascara a manipulação. Você deve discernir, você deve testar o espírito. Nem tudo que é enviado para você é enviado por Deus. E nem todos que dizem menos me disse, estão falando a verdade. Escolhido, você deve estar ancorado na verdade. Porque quando essa distração aparecer, ela não parecerá uma ameaça, parecerá uma resposta à oração. Mas se você não estiver imerso no lugar secreto, cairá pela voz errada. É por isso que a intimidade com Deus não é opcional. É sua sobrevivência. É sua proteção. É sua bússola. Então volte ao lugar secreto. Coloque seus anseios no altar novamente. Chore se precisar, mas não desista. Lamente se precisar, mas não volte atrás. Você não está perdendo nada. Você está sendo separado. Você não está sendo punido. Você está sendo posicionado. Porque quando Deus se move, ele se move subitamente. O que levou anos de preparação pode ser cumprido em um momento. Uma introdução divina. Um encontro soprado pelo Espírito. Um momento Kairos pode mudar tudo. Mas você deve estar na posição certa. E essa posição não é um aplicativo de namoro. Não é uma festa. Não é um compromisso. É aos pés de Jesus. É na palavra. É na adoração. É na obediência quando ninguém está olhando. E quando ele enviar o certo, você saberá, não por borboletas no estômago, mas por paz. Não apenas por atração, mas por missão. Não por manipulação, mas por confirmação. O Espírito de Deus sussurrará: este é o que preparei para você. E seu Espírito saberá porque você esteve caminhando em sintonia com ele o tempo todo. E mesmo assim, você não idolatrará o relacionamento. Porque a essa altura, você saberá que Jesus ainda é suficiente. Você os amará, mas não precisará deles para te completar, porque você já está completo nele. Você será parceiro deles, mas não os fará sua fonte. Porque Deus sozinho é seu provedor, seu curador, seu redentor, seu primeiro amor. E se o Senhor nunca enviar ninguém, ele ainda é bom. Ele ainda é digno. Ele ainda é fiel. Porque no final desta vida, não estaremos diante de um altar de casamento. Estaremos diante de um trono. E a pergunta não será: você foi casado? Será: você me conheceu? E eu te digo agora, com toda a urgência na minha alma, esta vida não é sobre perseguir conexão humana, mas comunhão divina. Não é sobre se encaixar na multidão, mas caminhar com Cristo pelo fogo. Você não foi escolhido para ser celebrado pelo homem. Você foi escolhido para ser crucificado com Cristo, para que o poder da sua ressurreição pudesse ser revelado em você. Você deve entender algo mais profundo que os sentimentos.
Quando Deus te isola, Ele não está tirando algo de você. Ele está criando espaço dentro de você, espaço para encher com sua glória, espaço para te ensinar a reconhecer seu sussurro em um mundo barulhento, espaço para treinar seu espírito a ser guiado não pela visão, mas pela fé, espaço para revelar que o anseio mais profundo do seu coração não é realmente por romantismo, é por reconciliação com seu Criador. Esta geração está obcecada por ser amada, mas negligencia o próprio autor do amor. Queremos o calor do toque humano, mas fugimos do fogo do refinamento divino. Desejamos afeição, mas evitamos a correção. No entanto, eu te digo, a correção de Deus é amor. Seu atraso é misericórdia. Seu silêncio não é ausência, é formação. Deus não está com pressa. E a razão pela qual Ele não está com pressa é porque Ele está construindo algo eterno em você. Ele não está interessado em sucesso superficial. Ele não se impressiona com aparências externas. Ele olha para o coração. Ele está crafting algo que não pode ser abalado por rejeição, por atraso, por solidão. Ele está construindo em você um templo não feito por mãos humanas, um vaso para seu espírito habitar. Você pode se sentir invisível para as pessoas, mas é totalmente conhecido por Deus. Você pode se sentir ignorado pelo mundo, mas o céu observa cada passo seu. Cada lágrima que você chorou à noite, Ele a coletou. Cada vez que você escolheu santidade em vez de conveniência, Ele registrou. Cada vez que você se afastou da pessoa errada em obediência a Ele, Ele sorriu para você. Não ouse pensar que seu sacrifício é desperdiçado. Não ouse acreditar na mentira de que nada está acontecendo. Deixa eu te dizer, algo santo está acontecendo dentro de você. Você está se tornando uma fortaleza de fé. Você está se tornando um farol em uma geração escura. Você está se tornando alguém que não se curva à cultura, mas permanece sob a bandeira de Cristo. E quando os outros disserem, por que você ainda está solteiro? Por que você ainda está sozinho? Você os olhará nos olhos com calma, confiança e dirá, porque minha vida não é minha. Eu pertenço àquele que me salvou. Eu caminho ao ritmo do céu e não me contentarei com o que parece bom. Esperarei pelo que é ordenado por Deus. Às vezes Satanás teme um crente que está contente em Cristo. Ele treme diante de alguém que não compromete por conforto. Ele perde o controle quando você se recusa a apressar o que Deus está fazendo na sua vida. Há poder na sua paciência. Há fogo na sua fidelidade. Há glória na sua rendição. E alguns de vocês estão esperando que Deus envie alguém para te amar. Mas Deus está tentando te mostrar seu amor de maneiras que você nunca viu antes. Às vezes Ele precisa esvaziar suas mãos para que Ele possa enchê-las com Ele mesmo. Às vezes Ele precisa remover todas as outras vozes para que você finalmente reconheça a dele. Não confunda isolamento com abandono. Deus não é cruel. Ele não brinca com seu coração, mas Ele o testará, porque apenas o testado pode ser confiado. Ele purificará seus motivos. Ele queimará cada ídolo. E quando Ele vir que você o deseja mais do que qualquer coisa que Ele poderia te dar, então, e somente então, Ele abrirá a porta. E quando Ele o fizer, você verá que cada noite solitária teve um propósito. Cada lágrima construiu caráter. Cada oração não respondida foi respondida de uma maneira melhor do que você imaginou. Você verá que o tempo dele não foi apenas certo, foi perfeito. Porque Deus não dá presentes que distraem. Ele dá presentes que alinham. A pessoa que Ele te enviar não te afastará da sua vocação. Ela te levará mais fundo nela. Não exigirá sua atenção às custas da sua unção. Ela guardará seu propósito com oração. Não competirá com Deus no seu coração. Ela o adorará com você. Mas ouça atentamente, antes que você possa se unir a alguém que ama a Deus profundamente, você deve amar a Deus primeiro com todo o seu coração, alma, mente e força. Você não pode exigir o que se recusa a se tornar. Você não pode esperar o que não está disposto a crescer para ser. Deus não está construindo um conto de fadas. Ele está forjando um legado de fé. Então eu te desafio hoje, apaixone-se por Jesus novamente. Não apenas por suas bênçãos, mas por seu ser. Busque seu rosto, não apenas sua mão. Clame para conhecê-lo, não apenas para receber dele. Faça seu relacionamento com ele a fundação, não um acessório, porque tudo mais pode ser abalado, mas ele nunca será movido. E deixa eu te dizer, quando você caminha nesse tipo de amor, quando você carrega esse tipo de intimidade, você muda atmosferas. Você não persegue pessoas, elas são atraídas pelo Cristo dentro de você. Você não implora por afeição. Você irradia o amor de Deus. Você não se contenta com corações pela metade. Você espera por um guerreiro que combine com seu fogo. E se Deus te chamar para caminhar esta jornada sozinho por uma temporada ou por uma vida inteira, saiba disto. Você não está sozinho, pois o Senhor seu Deus caminha com você. Ele te cerca, Ele te preenche, Ele fala com você, Ele provê para você, e Ele se alegra por você com cânticos. Você não está incompleto. Você não está esquecido. Você não está atrasado. Você é chamado, escolhido e valorizado por aquele que segura as estrelas em suas mãos e ainda alcança você. E agora eu falo ao seu espírito. Fala ao cansado que chorou atrás de portas fechadas. Fala ao forte que secretamente deseja ser abraçado. Fala ao fiel que se pergunta se Deus esqueceu seu desejo. Fala ao escolhido que caminha sozinho, não porque é desamado, mas porque é separado. Levante a cabeça. Enxugue as lágrimas. Plante seus pés sobre a rocha. Você não está caminhando por um caminho de punição. Você está caminhando pelo caminho da preparação. O deserto não é uma maldição. É onde os profetas são forjados. O silêncio não é rejeição. É onde a intimidade é refinada. A espera não é desperdiçada. É onde a força é renovada. Não inveje aqueles que parecem ter tudo o que você deseja. Você não conhece o custo do que eles carregam. Sua porção é santa. Seu cálice transborda de graça. Seu caminho pode ser estreito, mas leva à glória. Você pode estar escondido agora, mas está sendo escondido por Deus para um tempo como este. E eu te digo, viva com fogo nos ossos. Caminhe como filho de Deus que você é. Adore quando ninguém está olhando.
Ore como se o céu estivesse ouvindo. Sirva como se a eternidade fosse sua recompensa. Recuse-se a encolher. Recuse-se a perseguir. Recuse-se a se contentar. Deixe-os falar. Deixe-os rir. Deixe-os partir. Mas você permaneça fiel. Quando acordar amanhã, não pergunte por que ainda estou sozinho. Em vez disso, pergunte a Deus o que estás moldando em mim hoje. Não persiga uma mão para segurar. Persiga o coração do céu. Não busque validação. Viva a partir da revelação. Não espere ser escolhido por uma pessoa. Caminhe como alguém que foi escolhido por Deus. E agora eu te desafio. Confie nele com toda a sua vida. Não apenas com as partes fáceis. Não apenas com as vitórias públicas. Confie nele com as lágrimas silenciosas. Confie nele com os sonhos quebrados. Confie nele com os desejos não atendidos. Confie nele com os lugares doloridos da sua alma. E observe. Apenas observe o que ele fará com uma vida totalmente rendida. Porque o mesmo Deus que dividiu o mar, que caminhou sobre as águas, que ressuscitou os mortos, ainda está escrevendo sua história. E se ele é o autor da sua vida, então cada atraso é divino. Cada não é proteção. Cada porta fechada é misericórdia. Cada silêncio está cheio da sua presença. Então vá, caminhe com ousadia, viva justamente, ame ferozmente, espere pacientemente, adore incansavelmente. E quando as pessoas perguntarem como você sobrevive à temporada de solidão, você sorrirá e dirá, porque eu caminhei com Deus. Essa é a força dos escolhidos. Essa é a força dos separados. Esse é o legado dos fiéis. E isso, amado, é quem você é.